Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje estaremos começando mais uma temática, vamos falar um pouco sobre adaptação e flexibilização. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre dar uma ênfase maior à adaptação. Então, o que seria essa adaptação? Nós que trabalhamos tanto, professores do AEE, com essa questão das adaptações para o estudante com deficiência. Então, adaptação seria a possibilidade de ajuste para atingir determinado público ou objetivo. Então, adaptações são os ajustes que nós, professores do AE, fazemos, que os professores da sala regular fazem, não é? Para que os estudantes com deficiência, eles consigam ali acompanhar o que está sendo proposto para eles e facilitando a aprendizagem. Lembrando que essa adaptação ela não precisa necessariamente ser para o estudante com deficiência, não é? Pode ser para qualquer estudante que esteja tendo uma dificuldade, mas nosso público-alvo, o estudante com deficiência, ele necessariamente ele necessita, não é, de uma adaptação, seja no material, seja no modo da aula. Então, esse ajuste é feito pelo professor da sala de aula e no atendimento pelo professor do AEE. Bom, e essas adaptações, elas podem ser de grande e de pequeno porte. O grande porte está aí com um sifão bastante grande, identificando aí, essa adaptação de grande porte, ela é feita através de custos. É tudo que requer recurso financeiro, necessita desse recurso financeiro. Como o quê? Uma adaptação arquitetônica. Então, se a escola precisa fazer adaptações no seu ambiente e essa adaptação, ela requer o uso de financeiro, o uso de verbas, não é? Então, ela é uma adaptação de grande porte. E aí, o que seriam essas adaptações de estrutura? São eliminar as barreiras arquitetônicas para os estudantes com deficiência. Então, a construção de rampas, não é? Essa acessibilidade, iluminação. Então, tudo que for necessário para modificar a escola, ajustar a escola, para que esse estudante ele possa se locomover com autonomia, não é? Dentro do ambiente escolar, essa é uma adaptação de grande porte. Mas também temos a adaptação de grande porte de recursos humanos. E aí na imagem está um intérprete de Libras. Então, a contratação de recursos humanos, ela também encontra-se dentro dessa área de adaptação de grande porte. Então, se a escola tem um estudante surdo, não tem uma sala bilíngue e necessita ter um intérprete para acompanhar esse estudante na sala regular, esse profissional, ele requer da escola, da administração da escola, o recurso, que sejam utilizadas verbas, ele vai ser contratado. Então, também o recurso humano, ele é considerado como uma adaptação de grande porte. Não só o intérprete, o apoio, não é? Na escola, nas nossas escolas da prefeitura, nós temos o AADEE, esse acompanhante do estudante, mas nas escolas que não são públicas, vai haver essa necessidade da contratação desse profissional. Na escola pública também. Então, esse recurso do acompanhante para o estudante com deficiência, ele requer, não é, o seu pagamento, portanto, é uma adaptação também de grande porte. E, por fim, nós podemos também denominar de adaptação de grande porte a questão do material. A gente tem aí na imagem uma tesoura adaptada, né, para os estudantes com deficiência conseguirem manusear essa tesoura. Mas não é apenas uma tesoura, não é? Tem aparelhos de tecnologia assistiva, não é? Computadores, TICS, tem óculos, tem mesas adaptadas para os estudantes que fazem uso da cadeira de roda, enfim. Então, esses recursos materiais, eles também são considerados como adaptações de grande porte, pois dependem também da utilização de recursos, de verba para a sua aquisição. Bom,
Falamos das de grande porte e as adaptações de pequeno porte. Quais seriam e o que seriam essas adaptações? Então, a adaptação de pequeno porte são modificações promovidas no currículo pelo professor, de forma a permitir e promover a participação produtiva dos alunos, que apresentam necessidades especiais no processo de ensino-aprendizagem. Na escola regular, juntamente, que precisam, no processo de ensino de aprendizagem, na escola regular, juntamente com seus parceiros coetâneos. Então, essas adaptações de pequeno porte, não menos importante do que as de grande porte, são adaptações feitas pelo professor. Então, não há a necessidade do uso de recursos, não é? De compras, de grandes modificações. O professor que vai ali adaptar a sua aula, adaptar o currículo, para que esse estudante, ele consiga acompanhar e ter ali garantida a sua aprendizagem, né? Juntamente com seus colegas de sala, seus colegas da mesma idade, da turma dele. Bom, essas adaptações de pequeno porte, elas podem ser implementadas em várias áreas e momentos da atuação do professor. Na promoção do acesso ao currículo, nos objetivos de ensino, no conteúdo ensinado, no método de ensino, no processo de avaliação, na temporalidade. Então, são adaptações que o próprio professor, à medida que ele vai conhecendo o seu estudante, que ele vai percebendo, identificando quais são as necessidades e a defasagem daquele estudante, ele vai construindo esse dar aula, seja esse acesso ao currículo, seja na temporalidade, então esse tempo que o estudante ele vai levar para terminar, para concluir sua atividade. Então, tudo isso o professor, e só depende dele, fazer essa adaptação. Então, essa adaptação de pequeno porte, mais uma vez, é responsabilidade do professor da sala e ele tem essa autonomia para ajustar todo esse mecanismo, a metodologia de sua aula, tudo isso em prol do estudante com deficiência que está ali na sua sala. Bom, alguns aspectos, eles são importantes, não é? Devem ser considerados. Aspectos como análise, empatia, interação, organização. E que aspectos são esses? Então, o professor, para construir essa adaptação para esses estudantes, para o seu estudante em sala de aula, é importante que ele faça uma análise. E que análise é essa? Conhecer o estudante. O professor da sala regular, o professor do atendimento também, nós já sabemos disso, mas é importante que o professor da sala regular tenha também essa consciência, que a análise é importante, é a primeira coisa que ele deve fazer, conhecer seu estudante. Quais são as áreas de interesse dele, o que é que ele gosta, com que questões ele se identifica, para que a partir dali o professor possa construir um plano de aula baseado naquelas vontades, naqueles pontos de interesse do estudante, não é? Então, a empatia. Então, o professor já conheceu esse estudante, já entendeu quais são os pontos que ele gosta, o que é que ele identifica, o que é que ele gostaria, através de que ele aprende com maior facilidade. A questão da empatia é o professor se colocar no lugar do estudante, não é? Então, se ele tivesse esse tipo de deficiência, essa deficiência, como é que ele gostaria de aprender? Se colocar no lugar dele para ver como o professor poderia ajudá-lo. Não é? O que é que está faltando? Que recurso ele poderia utilizar, seja ele de grande porte, e aí solicitar à escola, não é, que use os recursos, as verbas para aquisição desse material, desses itens, ou na própria sala, não é? Que recursos ele vai utilizar, que tipo de aula ele vai passar, para que esse estudante ele consiga assimilar com mais facilidade, com mais propriedade. A interação. Esse estudante está tendo a interação com o professor está tendo essa interação com o estudante, como está sendo essa comunicação.
não é? O professor consegue se colocar de uma maneira ao nível do estudante, no sentido de falar pausadamente, falar num tom que ele compreenda, com um vocabulário que ele compreenda. Esse estudante, como é que ele está recebendo essas informações? Ele consegue compreender o que está sendo solicitado? Ele consegue transmitir as informações solicitadas ao professor com clareza? Não é? Lembrando que essa comunicação, essa interação, não necessariamente é feita verbalmente, não é? Essa interação, ela pode ser feita através da língua de sinais, através de desenhos, através de comportamento. Então, é importante também, não adianta preparar, conhecer o estudante, ter essa empatia, mas na hora de se colocar, não é, de passar esse conteúdo, passar os comandos para o estudante, não é, a hora do lanche, a hora da atividade, se essa comunicação ela está tendo uma falha em algum momento. E, por fim, uma organização. É importante que o professor, seja da sala de recursos, seja da sala regular, que ele tenha essa organização com relação às suas aulas e como vai passar para esse estudante, ter esse preparo com antecedência. Recolher, juntar o material, estar com o material que vai ser utilizado próximo a você ou ao estudante, para facilitar nesse processo de ensino e aprendizagem, para que não haja uma quebra. Não é? De repente, o professor está ali passando para o estudante e, em algum momento, ele precisa levantar para ir buscar o determinado recurso que não ficou ali perto dele. Então, é importante essa organização, que o professor pense nisso também ao iniciar a sua aula e pensando nesse estudante com deficiência. Bom, independente de que tipo de adaptação, é imprescindível conhecer o estudante. Seja uma adaptação de grande porte ou uma adaptação de pequeno porte, sem conhecer o meu estudante, eu não vou conseguir, não é, transmitir, eu não vou conseguir que esse estudante ele tenha se apropriado dos conhecimentos, se apropriado da sua autonomia, do andar pela escola, do utilizar o seu material. Então, conhecer o estudante é a primeira coisa, é fundamental, é imprescindível para todo professor que tem ali seu estudante com deficiência na sua sala de aula regular ou na sua sala de atendimento. É importante conhecer esse estudante. A partir desse momento, quando você percebe quais são as habilidades que esse estudante tem, quais são as áreas que esse estudante, as áreas de interesse desse estudante, vai ficar muito mais fácil o professor se organizar, fazer o seu plano de aula e ter esse trabalho efetivo, esse trabalho que de fato seja significativo, tanto para o professor quanto para o estudante. Bom, no nosso próximo momento, vamos falar um pouco sobre flexibilização e qual a diferença da adaptação e da flexibilização para o estudante com deficiência. Eu te aguardo no nosso próximo momento. Até lá!